Pessoal, o tema da análise de hoje, um dos temas da análise de hoje é o que dá título ao vídeo ou título ao áudio. Não sei o que você está ouvindo ou se tu está assistindo em vídeo. Mas um dos temas dá título à análise de hoje, que é essa questão da Rússia. Eu vou falar sobre isso porque, e claro, vou falar de outros temas também, alguns temas relacionados e outros não. A gente vai fazer um giro pelo mundo, mas vamos falar desse tema também que, não sei se é possível dizer isso, tá? Às vezes é muito complicado tu colocar a coisa no nível do, como é que eu vou te dizer, isso é o assunto mais importante. Não é possível, acho que não é possível mensurar esse tipo de coisa, mas que é um dos temas mais relevantes do dia, com certeza. Pelo menos até a noite de ontem, esperava-se para hoje uma grande tensão em torno dessa discussão. Eu normalmente preparo os temas para a manhã seguinte, na noite anterior. Então até ontem à noite esse era um tema relevante. Claro que agora de manhã eu estou gravando o vídeo. Se alguma coisa acontecer, não tem como eu saber, então eu vou ter que continuar num outro momento ou numa próxima análise para corrigir isso. Mas pelo menos até a noite anterior, até a noite de ontem, este era um tema relevante para o dia 1º de abril, que é o dia da mentira. E que tema é esse que dá título? É o motivo de vocês terem clicado aqui. É a questão, a Rússia começando a cobrar o seu gás em rublo das nações consideradas hostis, que são aquelas que apoiaram as sanções contra ela. A partir do momento que a Rússia cobra, e é a partir do dia de hoje, a partir do dia 1º de abril, quando a Rússia começa a cobrar o gás em rublo, as nações vão pagar ou não? Essa é uma primeira pergunta. Tanto é que ontem França, Reino Unido e Alemanha disseram que não vão pagar. Se essas nações não pagarem, elas vão ter o gás cortado? O gás cortado vai promover que tipo de movimento dentro da Europa? Essas são as perguntas que a gente tem sobre esse tema, que é fundamental, e eu vou discutir dentro dos meus 6 pontos. Primeira parte da análise é um pouco mais aberta, trago alguns temas diferentes, e no segundo momento eu trago o miolo da minha discussão. Antes de eu entrar nesse tema fundamental aí, que é a questão da Rússia, do gás em rublo, se os países vão pagar ou não, se vai faltar gás para a Europa, deixa eu discutir 2 pontos importantes. Um deles são perguntas que me foram feitas sobre o mesmo assunto, e eu acho que eu preciso responder isso. Então normalmente eu aproveito a primeira parte da análise para falar um pouco sobre algumas perguntas que me são feitas, até para ter um momento assim de dar um feedback sobre algumas perguntas que aparecem. Quando as perguntas aparecem repetidas para mim, eu julgo que tem bastante gente querendo ouvir discussões sobre isso. Aí eu faço um comentário breve na primeira parte da análise sobre o tema. Um é sobre uma notícia importante que aconteceu e o outro é sobre perguntas que me foram feitas sobre um outro fato também importante. Vou começar pelas perguntas que me foram feitas, depois eu falo da notícia importante que eu vi, e aí eu entro nos meus 6 pontos e discuto o tema da análise. Tá? Quem acompanha o canal sabe que eu faço isso, mas fica aí porque a discussão é importante, tu vai gostar de todas elas, creio eu. As perguntas que me foram feitas versavam sobre o tal do Rumble, né, que é o Rumble.com, que é o Rumble, que é uma rede alternativa ao YouTube, ou seria uma rede alternativa ao YouTube. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho lá um canal no Rumble também, tá? Então não é assim, o Thiago tá falando esse tal de Rumble, tá? Não, tá desdenhando, não, eu tenho um canal no Rumble também, é um dos meus backups. Tenho um canal no YouTube, tenho um canal no Rumble e tenho um canal no Odysee. O Odysee precisa melhorar o seu player, tá travando muito. Quando ele fizer isso, ele vai poder deslanchar, enquanto isso ele não vai conseguir deslanchar. Mas vamos lá, vamos voltar para o assunto. Qual é o tema aí que está sendo discutido? É o fato de que o Rumble estaria aportando no Brasil e utilizando o tal do Monark como um dos garotos propaganda. Bom, o Monark, para quem não lembra, essa discussão foi recente, né? O Monark é aquele cara que foi expulso do YouTube porque estava discutindo questão de liberdade de expressão e fez um comentário sobre a liberdade de expressão até para ter um partido nazista. A discussão era sobre liberdade de expressão e ele acabou sendo banido do YouTube. Ele saiu do canal que ele tinha, que acho que era o Flow, que era um canal de entrevistas, e ele próprio não pôde voltar para o YouTube porque o YouTube não queria mais a pessoa do Monark. Aí o Monark agora, ele apareceu fazendo um vídeo ontem, estou falando isso porque pessoas me perguntaram sobre isso, estou dando uma resposta para elas. Aí o Monark apareceu fazendo um vídeo sobre esse Rumble, dizendo que é a nova casa dele, que ele vai fazer vídeos dentro dessa plataforma e que ele não vai ser censurado.
que a gente pode pensar sobre isso? Daí eu vi que tinha um debate realmente na rede sobre isso, as pessoas achando que o Rumble vai ser a salvação da pátria, que não sei o quê. Vamos botar a bola no chão para jogar, né? Não vamos ficar mirabolando muito. Primeira coisa importante, o Rumble é uma empresa, não é um movimento político de vanguarda, é uma empresa. E uma empresa busca nicho de mercado. Assim como eu falei a respeito do Telegram, lembra qual era a proposta do Telegram? Liberdade total, não interferir nas postagens e, me perdoe a expressão, cagar e andar para qualquer tentativa de remoção de conteúdo. O que aconteceu com o passar do tempo? O Telegram cresceu, se tornou uma empresa que abocanha uma fatia considerável do mercado no Brasil e entrou na alça de mira do consórcio comunicacional composto pelas grandes plataformas, pela mídia corporativa que usa o sistema judiciário como arma. Esse pessoal foi em cima do Telegram, o que o Telegram fez? Foi obrigado a ceder, porque está dentro do Brasil, então tu vai ter dificuldades se tu não dançar a música dos caras. Qual é a proposta do Rumble? O YouTube tem uma política complicada, muitas vezes subjetiva, eu mesmo produzo conteúdo, posso atestar para vocês. Já tive vídeo removido, já tomei alerta, já tive vídeo tarjado, já tive vídeo que sofreu censura, que muitas pessoas não conseguiam ver, já tive vídeo desmonetizado aos montes. O que eu posso dizer é o seguinte, o Rumble aparece para suprir esse nicho, abocanhar essa fatia de mercado, que são de vídeos que não são muito tolerados pelas pelas normas da comunidade do YouTube. Mas vamos lá. O Rumble é salvação da pátria? Primeira coisa importante, o Rumble não é um movimento político, vou repetir, ele é uma empresa e ele vai buscar o nicho de mercado da liberdade de expressão, ou seja, discussões mais pesadas vão ser feitas pelo Rumble. Mas existe um regime político, existe um consórcio comunicacional e existem interesses que transformam esse tipo de prática muito complicada no Brasil. Conforme o Rumble for crescendo e for abocanhando fatias do mercado, é provável que ele vá dançar a música. É muito provável. Vamos ver o que vai acontecer. O Telegram não conseguiu levar à frente a sua política. Não conseguiu levar à frente a sua política. Vamos ver se o Rumble vai fazer isso. Agora tem uma questão que é importante. O Rumble é salvação da pátria? Primeira coisa importante. Um dos primeiros investidores... Eu não estou fazendo propaganda para o YouTube, pelo amor de Deus, tá? Eu sou um cara que critica direto o YouTube aqui. Mesmo tendo um canal aqui, eu faço as críticas quando eu julgo que elas são cabíveis. Primeira coisa, o Rumble, ele é uma empresa que tem como um dos primeiros acionistas o Peter Thiel. O Peter Thiel foi um dos primeiros investidores do Facebook, que é uma rede, que é a atual empresa Meta, que censura pra caramba. O Peter Thiel é um dos caras que participa da organização do grupo Bilderberg. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Um dos principais acionistas do Rumble, se eu não me engano, é a Vanguard ou a Fidelity. Isso significa o quê? Que tem uma certa conduta ali que pode ser estimulada por esses grandes gestores de ativos, que é aquele lance da censura do bem. Então, vamos tomar cuidado e não vamos idealizar o Rumble, porque existe uma estrutura, uma maquinaria muito pesada que trabalha para que não haja muita liberdade de expressão. Então, vamos tomar um certo cuidado para não endeusar o Rumble também. Mas é bom que apareça uma rede que possa pelo menos atritar com o YouTube para a gente poder ganhar espaço no meio desse atrito aí dos gigantes, tá? Vamos ver o que vai acontecer. O Rumble é uma grande empresa, é uma empresa grande, com capital considerável para tentar rivalizar com o YouTube. Desse atrito, talvez surja um espaço para a gente poder falar mais coisa. Talvez, tá? Então estou colocando minha posição. Um outro tema importante que apareceu aí foi a questão do Hunter Biden, o governo russo, então acompanhe a mídia russa, que isso vai ganhar os holofotes na mídia russa, Sputnik, RT, TASS, acompanhe esses portais que vocês vão ver essa discussão aí. O Ministério da Defesa russo trouxe novas comprovações de trocas de e-mails do Hunter Biden, filho do Joe Biden, tenho falado sobre ele aqui no canal, que atestam que o filho do Joe Biden ele trocou e-mails com o Departamento de Defesa norte-americano e com pessoas ligadas a laboratórios na Ucrânia na busca de... Porque essa troca de e-mails ela demonstraria a participação direta do Hunter Biden na busca para arrecadar fundos
para financiar os laboratórios mantidos pelo Pentágono lá na Ucrânia. Laboratórios que ao que tudo indica, pelo menos pelos documentos que têm sido revelados pelo Ministério da Defesa russo, estavam voltados aí para a produção de armas biológicas. O que temos então? O filho do atual presidente da República, que já esteve envolvido no passado num escândalo também na Ucrânia, nessa questão, no mesmo caso do notebook, do laptop que ele esqueceu e que tem coisas muito pesadas ali dentro. O filho do presidente da República atual, e antes vice-presidente durante a gestão do Obama, pode estar envolvido com laboratórios que produzem armas biológicas no território ucraniano. Isso é uma coisa gravíssima e a gente tem que averiguar isso aí. Colocado esses dois temas aí, vamos voltar para o assunto e vamos discutir os 6 pontos que eu trouxe para a gente conversar hoje. Dentro desses 6 pontos vai ter o quê? Vai ter a discussão sobre a Rússia, o gás russo, em rublo e assim por diante, mas vamos falar de outras coisas também. Então, o meu objetivo é falar de vários assuntos, alguns relacionados ao gás e outros nem tanto, mas todos, acredito eu, vão ser do teu interesse. Vamos entrar nos 6 pontos aqui. Primeiro ponto. Ponto 1. Começa a valer hoje a compra de gás da Rússia em rublos para nações hostis, ou seja, as nações consideradas hostis pela Rússia vão ter que abrir contas em bancos russos, adquirir rublos para transacionar e comprar o gás russo. Qual é a polêmica que está envolvida aí? Se essas nações se recusarem a fazer isso, a Rússia disse que isso significa o quê? Que ela teria que dar gás para esses países e ela não vai fazer isso. Estamos na iminência da falta de gás na Europa? Não sei. Pelo que o Putin falou, é isso. Se isso vai se efetivar ou não, é uma outra questão, é uma questão completamente diferente. Mas a tensão é essa, eu estou te trazendo a tensão do dia. A tensão, uma das grandes tensões do dia é: as nações vão pagar o gás em rublo? Não sei. Não pagando o gás em rublo, vão ter o seu fornecimento cortado? Outra incógnita. Se houver o corte no fornecimento, qual vai ser o impacto disso? Temos um terceiro problema. Então, essa é a questão de hoje. Vamos ver o que vai acontecer. A questão de hoje e dos próximos dias. Vamos ver como é que isso vai repercutir. Porque, na verdade, as sanções contra a Rússia também estão voltando contra o Ocidente. Isso que é preciso observar. Segundo ponto. Alemanha, Reino Unido e França já afirmaram que não irão comprar o gás russo em rublos. Repito o segundo ponto. Alemanha, Reino Unido e França afirmaram que não irão comprar o gás russo em rublos. Qual é a resposta da Rússia a isso? Quem se recusar a comprar o gás russo em rublo irá ter o seu fornecimento cortado. Este é o grande tema do momento. É um dos grandes temas do momento, mas essa é uma expectativa grande. Por quê? Porque há muito tempo tem se discutido a possibilidade de falta de gás na Europa. Já se superou a questão ali da estação fria, né, aquele período que poderia faltar gás justamente no momento de aquecimento das casas e assim por diante. Então agora a gente entra numa etapa para ver como é que vai ser, como vão ser os próximos passos disso. Mas vamos acompanhar essa discussão, porque essa é uma discussão interessante. Tá? Então, conforme a coisa for acontecendo, eu vou trazendo aqui para a gente discutir. É uma discussão geopolítica a partir de notícias. Tá? Sou professor de geografia, então estou fazendo uma discussão a partir dos fatos novos que acontecem. Conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai tentando compreender as relações globais. Terceiro ponto. O governo dos Estados Unidos... agora vamos entrar em assuntos correlacionados, mas... Presta atenção, agora eu não quero mais, tu já falou do tema, deixa pra lá, agora eu vou embora. Não, calma, relaxa, tem coisa muito mais interessante aqui, tá? Não estou dizendo mais importante, tem coisa interessante no meio também. Relacionada a essa questão de Rússia, Europa, Estados Unidos, sanções, dá uma olhada aqui. Terceiro ponto. O governo dos Estados Unidos afrouxou as sanções para não ficar sem fertilizantes russos. O que eu estou te dizendo? Vou repetir o terceiro ponto para tu entender do que a gente está falando. O governo dos Estados Unidos afrouxou as sanções contra a Rússia
para não ficar sem fertilizantes russos. Por quê? Por causa da pressão do setor da agricultura, logicamente. Por que o Brasil tem se posicionado de maneira firme contra as sanções em relação à Rússia? Por causa da baforada no cangote do setor do agronegócio. Quer dizer, mas eu não concordo com o setor, esse setor... Tu pode discordar o que tu quiser, tudo bem. A gente tem uma discussão interna que a gente tem que fazer. Mas neste ponto em específico, ele acaba entravando o processo geral que muitas das oligarquias transnacionais querem, que é utilizar sanções contra a Rússia para destruir o setor da produção de alimentos, para conseguir impor uma nova agenda ainda mais monopolizada. Vamos tomar cuidado. Então, existe uma certa contradição, um atrito entre esses setores grandões aí, que está gerando um atraso do projeto geral das oligarquias transnacionais. Então, isso é importante. Não quer dizer que tu tem que virar um entusiasta do agronegócio brasileiro. A gente tem que pensar a nossa agricultura. Mas eu estou te falando de uma conjuntura internacional. O agronegócio norte-americano também baforou no cangote do governo, a ponto do Tesouro, acho que foi o Tesouro Nacional que eu vi se posicionando ontem sobre isso. Não, vamos afrouxar as sanções porque isso vai prejudicar a nossa agricultura. Entendem? O buraco é mais embaixo. Então é importante essa discussão. Então o terceiro ponto é o seguinte: o governo norte-americano afrouxou as sanções para não ficar sem fertilizantes. E outra coisa que aconteceu ontem, notícia sobre o governo norte-americano, empresas norte-americanas continuam comprando petróleo russo. O petróleo que ninguém pode comprar, continua sendo comprado pelos Estados Unidos. Inclusive houve um aumento da compra em 2022. Sanções para quem? O petróleo vem para mim, mas... isso já aconteceu antes com o Irã também. Não pode transacionar petróleo com o Irã. Os norte-americanos continuam comprando petróleo do Irã. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Essa é a lógica. Para ti, para a Europa, fiquem aí sem nada. Eu vou continuar comprando numa boa. Esse é o esquema, entendeu? Por isso não dá para levar paixonite, geopolítica, ideologia. Não. Põe a bola no chão e joga, que o jogo é bem mais sinuoso, tá? Quarto ponto. O governo ucraniano afirmou que a Rússia destruiu agora outro tema, né? Outro fato importante do dia, o que eu li na noite de ontem, né? Claro. O governo ucraniano afirmou que a Rússia destruiu toda a sua indústria militar. Vou repetir o quarto ponto. O governo ucraniano afirmou que a Rússia destruiu toda a sua indústria militar. Isso não é o contrário do que a mídia corporativa está dizendo. O governo russo está apanhando, os militares russos estão perdendo, a Ucrânia está repelindo ataques, está sendo ineficaz o processo da Rússia dentro da Ucrânia. Aí vem o governo ucraniano e admite que a Rússia destruiu toda a indústria militar ucraniana, o que torna muito complicada qualquer resposta da Ucrânia nesse processo que está acontecendo de conflito. Tanto é que assim, aconteceu uma coisa, até comentei com vocês, acho que alguns dias atrás aí, que era o fato de que a Rússia se comprometeu a atacar menos Kiev. Só que isso muito bem pode ser estratégico, porque na verdade as operações russas não têm como foco Kiev. A Rússia nunca teve como foco principal depor o Zelensky. A Rússia está fazendo operações muito centradas na região de Mariupol e em toda aquela região que é banhada pelo Mar Negro. Se tu observar, está se formando ali uma zona que conecta a Crimeia, a região do Donbass. Então existem pontos que são fundamentais para as operações russas. Pode ser que o avanço em relação a Kiev seja só para poder recuar e parecer estratégico ali. Eu vou fazer assim, eu não avanço em Kiev, mas vou avançar aqui, sendo que o objetivo nunca foi avançar sobre Kiev. Quinto ponto. Agora vamos continuar falando desse tema Rússia e sanções à Rússia e vamos até o continente africano para falar. Na verdade, a conferência foi no Oriente Médio, mas é sobre um posicionamento dos africanos. Então vamos continuar esse giro pelo mundo aí. Quinto ponto. Numa conferência em Dubai, países africanos reforçaram a sua neutralidade sobre a Ucrânia. Vou repetir. Numa conferência que está acontecendo em Dubai, países africanos reforçaram a sua neutralidade sobre o que está acontecendo na Ucrânia.
A posição de alguns governantes africanos foi a seguinte: nós não vamos nos posicionar ao lado da OTAN porque nós temos ótimas relações com a Eurásia. A economia está crescendo muito na Eurásia e a gente quer estar conectado a isso. O nome disso é emergência da multipolaridade. O continente africano se recusa a entrar num projeto atlanticista. E isso é fundamental por quê? Porque a América Latina não está entrando, porque a África não está entrando, porque a Ásia como um todo não está entrando. Como um todo não, mas no geral a Ásia não está entrando nisso. Quem entrou nesse processo de sancionar a Rússia, de apoiar o atlanticismo é o quê? É a Europa Ocidental, Canadá, Estados Unidos, América anglo-saxônica e a Oceania, que é ainda uma colônia britânica. Não oficial, mas ainda é. Sexto e último ponto é um ponto para a gente tocar num outro tema. Agora vamos falar um pouquinho do Oriente Médio, né? Então vamos fazer um giro. Eu vou tentar fazer algumas análises pontuais, que eu falo só sobre um tema, e algumas outras eu trago uma miscelânea, porque eu acho que esse giro aqui é importante também. União Europeia e Estados Unidos seguem retendo reservas importantes para o Afeganistão. A União Europeia retém muita ajuda humanitária que vai para o Afeganistão e os Estados Unidos está retendo o dinheiro, as reservas do Banco Central do Afeganistão, isso desde o ano passado, até coloquei uma matéria ontem lá no canal do Telegram, o link do canal do Telegram está na descrição aqui embaixo, e isso explica a gigantesca crise humanitária que está acontecendo no Afeganistão. Essa crise aí ninguém responsabiliza os reais responsáveis. Primeiro que são as forças ocidentais, as forças europeias, que é o atlanticismo, né? As forças europeias e os Estados Unidos, que bagunçaram historicamente a política afegã e depois que retiraram as suas tropas, continuam estrangulando economicamente o Afeganistão. Isso para gerar a sensação de que o Talibã é incapaz de gestar o Afeganistão. Então existe esse problema. E sobre essa crise humanitária tem muito pouca comoção, né? Ninguém fala de quem está estrangulando economicamente o Afeganistão para que seja possível retomar aquele território como um território gestado pelo atlanticismo. Então vamos prestar atenção nisso também. Se não se importarem, eu vou tomar como prática algumas análises mais cheias de notícias para a gente dar um giro pelo mundo e outras análises um pouco mais pontuais. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Agradeço a todos que apoiam financeiramente e mantêm esse trabalho diário funcionando. Todas as formas de apoio financeiro estão aqui embaixo, na descrição aqui embaixo. Pode ajudar pelo Pix, a chave Pix, que é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo, no valor que tu quiser, é pixverdadeconcreta@gmail.com, mas confirma direitinho aqui embaixo. Ou tu pode ajudar pelo Apoia-se, que é uma plataforma digital, por boleto ou por cartão, também no valor que tu quiser. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo, mas é www.apoia.se Verdade Concreta. Não sei se precisa botar o www, você põe apoia.se Verdade Concreta. E contribui com o valor que tu quiser, tá? Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal? Se não está inscrito, te inscreve, comenta aí se quiser comentar, dá o dedinho para cima que também contribui. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.